Óbvio, né? Óbvio que o Gordon Ryan fez um post falando sobre a performance do Preguiça no BJJ Stars. E isso até rendeu um desafio programado para julho com odds de 1/10. Então fique comigo para você saber mais sobre isso. No dia 30 de abril, nós tivemos o BJJ Stars 8, onde eu já falei aqui pra vocês sobre os resultados do evento e a grande performance do Mika. Falei a minha opinião sobre a tão polêmica luta entre o Léo Lara e o Tarta. E também falei sobre a treta do Ciccone com o Felipe Preguiça, que inclusive, se você não assistiu a esse vídeo, eu te aconselho a assisti-lo primeiro, porque no vídeo de hoje eu vou citar coisas que eu expliquei com mais detalhes nesse vídeo. Então, vai aparecer um cardzinho aqui em cima, basta você clicar que você será redirecionado. E aí depois você volta nesse aqui. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre essa polêmica que tá acontecendo agora entre o Felipe Preguiça e o Gordon Ryan, que muitos de vocês já me marcaram pedindo para eu traduzir. Lembrando, galera, que tudo que eu falar aqui a partir de agora foram eles que falaram, tá? A minha opinião eu só vou dar no final. Assim que o BJJ Stars 8 acabou, o Gordon Ryan logo fez um post falando sobre a performance do Preguiça, como a gente já esperava que isso fosse acontecer. Onde ele disse que a gente esperou 30 meses pelo retorno do Preguiça ao no-gi, sendo que ele está vindo de 2 derrotas e uma delas por finalização. E aí a gente vai e tem isso, um cara velho, gordo, arrastando a bunda no chão, sem pressão nenhuma por baixo, incapaz de fazer uma pegada ofensiva, tendo a sua guarda passada, sendo forçado a virar de 4 apoios e tendo as suas costas quase pega. E esse é o cara, a última esperança para bater no Gordon? Dá um tempo, isso não pode ser sério. A melhor parte é que o Preguiça estava competindo com um cara aleatório que parecia nem saber um único movimento de jiu-jitsu. E ainda assim foi suficiente cada ataque que ele tentava. E então o Gordon finalizou dizendo que primeiro o André Galvão e agora isso. É melhor o Preguiça se aposentar porque senão ele vai envergonhá-lo quando colocar as suas mãos. Depois disso, o Gordon repostou o que o Vitor Freitas postou falando sobre a treta do Ciccone com o Felipe Preguiça, que inclusive a gente já falou sobre isso no canal. Se você não assistiu, eu vou deixar no final como sugestão. E aí nesse post, o Gordon marcou o Felipe Preguiça e perguntou se agora ele está tentando fazer lutas com apostas. Sem limite de tempo, apenas finalização, onde o vencedor leva tudo. Porque se sim, o Gordon o desafiou para as mesmas condições, só que em odds de 4/1. Ou seja, se o Preguiça apostar 10 mil, o Gordon aposta 40 mil. Se o Preguiça coloca 25 mil, o Gordon coloca 100 mil. 4 vezes o valor que o Preguiça apostar. Em uma luta sem kimono, sem limite de tempo, apenas finalização. E então, ele finalizou o post dizendo que a resposta do Preguiça, como sempre, vai ser não. O Preguiça respondeu esse post do Gordon Ryan dizendo que ele já tentou fazer essa luta acontecer entre eles várias vezes. E o Gordon nunca aceitou, apesar de dizer o contrário na internet para enganar os seguidores. Então o Preguiça teve que mudar de categoria no DCC para então fazer essa luta entre os dois acontecer. A data está marcada, o Gordon só tem que aparecer e não dar desculpas de estômago nem nada. Então é melhor que o Gordon se concentre no treinamento, que em setembro eles vão ver se o resultado vai ser diferente de todas as vezes que o Gordon fala. E então o Preguiça finalizou dizendo que o papai ama ele e que está ansioso para setembro. O Preguiça então postou em seu feed vários prints mostrando que ele já chamou o Gordon Ryan para lutar várias vezes e o Gordon nunca aceita. Inclusive mensagens de organizadores tentando agitar essa luta e o Gordon nem respondeu. Nos prints tem um Preguiça chamando o Gordon Ryan para lutar e o Gordon respondendo que está com 240 libras, mais ou menos uns 108 quilos, e que o Preguiça só aceita lutar com ele com 210 libras, que é uns 95 quilos. O Preguiça responde dizendo que está o chamando para lutar, se ele aceita ou não, e pode ser com 225 libras, cerca de 102 quilos. O Gordon respondeu que ele está aposentado, está com 240 libras
e talvez nunca volte a competir novamente, mas se ele quiser, com certeza eles podem fazer um treino. Em outros prints, ele mostra o Gordon falando que podem filmar um rola entre eles, podendo ser de kimono e sem kimono, e o Preg respondendo que não quer treinar com ele quer só lutar. E então o Gordon finaliza dizendo para o Preguiça esperar o estômago dele melhorar, que assim ele vai fazer o Preguiça ser relevante novamente. Porque ninguém sabe que ele ganhou o Mundial ou o ADCC. O Preguiça respondeu que está sempre pronto para o seu gordinho. O Gordon, então, comentou nesse post dos prints do Preguiça, aumentando a aposta para a luta entre eles, porque nesses prints que o Preguiça o desafiou, ele estava aposentado, estava com problema de saúde e não estava saudável o suficiente. E em resposta ao post do Gordon, dizendo que está saudável, que quer lutar com odds de 4-1, o Preguiça faz um post desse? É uma maneira extravagante de dizer que não aceita? Então, o Gordon aumentou a aposta de 10-1, onde o valor que o Preguiça colocar, o Gordon coloca 10 vezes a mais. Ou seja, se o Preguiça coloca 10 mil reais, o Gordon vai colocar 100 mil reais. O Gordon, então, printou toda essa nova oferta, postou em seu feed e o Preguiça respondeu dizendo que aceita lutar com ele nessas condições. E então, já que o Gordon está fazendo isso, quer dizer que ele vai pular fora da ADCC. O Gordon, para cutucar, postou alguns highlights das últimas 3 lutas no Gi que o Preguiça fez. Uma, ele sendo finalizado pelo Tex Johnson, a outra, ele sendo jogado na mesa pelo André Galvão, e o terceiro, ele quase tendo suas costas pegas pelo Ciccone. Mas muita gente comentou dizendo que o Gordon esqueceu de colocar os highlights do Preguiça pegando as costas dele 2 vezes, do Preguiça finalizando. No próximo post, o Gordon printou esse comentário do Preguiça dizendo que aceita lutar nessas condições. E comentou dizendo que o Preg aceitava e depois rejeitava lutas sem limite de tempo, mas que essa oferta ele aceitou. Então ele já vai fazer um contrato e vai perguntar quanto de dinheiro o Preguiça quer perder. E o valor que ele colocar vai ser um final claro de seus níveis de confiança. E o Gordon Ryan vai apostar 10 vezes aquilo. O Preguiça comentou aceitando de novo e o Gordon fez um novo post, só que dessa vez falando sobre o contrato. Ele falou que ambos aceitaram a lutar com diferentes apostas, 10 mil do Preg contra 100 mil dele. Primeiro vai ser uma luta sem limite de tempo, apenas finalização e no gi. Uma luta na Itália dia 3 de julho. O Gordon havia proposto uma luta na academia do Rômulo Barral no próximo final de semana, mas o Preguiça não aceitou. O Preguiça insiste que a luta não seja nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, em uma academia e em um país neutro. O Preguiça também insistiu para que a luta não seja por nenhuma organização, que eles simplesmente vão lá e se confrontem. E a segunda luta será este ano sob as regras do ADCC. Mas se um deles não competir no ADCC, o dinheiro vai ser devolvido para eles de uma parte neutra. Quando cada um enviar o dinheiro, vai ser oficial e o Gordon vai começar a promover a luta sem limite de tempo. E o Gordon finalizou propondo 20 mil do Preguiça e 200 mil dele. Galera, será que agora finalmente a gente vai ter essa luta entre os dois? Ou não, vai ser só de internet novamente? Uma coisa que eu não entendi, e se um ganha nessa luta sem limite de tempo e o outro ganha no ADCC? Quem vai ficar com o dinheiro? Ou se o que tá valendo mesmo é a do ADCC e esse sem limite de tempo vai ser tipo um esquenta? Não sei, eu estou confusa, não entendi essa parte, mas dane-se, eu quero é que tenha essa luta. E parece que se essa luta acontecer, vai ser transmitida ao vivo e de graça no canal do YouTube, que foi outra exigência do Preguiça. O Gordon respondeu algum comentário sobre isso. Tomara, galera, tomara que essas lutas realmente aconteçam, e se elas acontecerem, vai ficar 4-0 para o Preguiça, 2-2 para o Gordon ou 3-1 para o Preguiça? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar pra dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigado. Tudo de bom. Separei esses 2 videozinhos aqui pra você. Um é falando sobre a treta do Preguiça contra o Ciccone e o outro é falando sobre a tão polêmica luta do Léo Lara contra o Tarta. Então, se você não assistiu, assista porque eu recomendo e me dê a sua opinião sobre isso.